Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando mais uma live. Eu quero primeiro lhe perguntar se você acredita que o que você pensa em segredo no seu coração, ou o que você fala em segredo, está interferindo na sua vida, sempre fazendo com que ela pare ou com que ela ande, fazendo com que ela vá bem ou com que ela vá mal. Se você acredita nisso, ou se você não acredita, mas quer saber mais, fique com a gente, porque nós vamos tratar desse importante assunto hoje, e muito, muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo. Sejam bem-vindos a todos que já estão presentes e que já vão participar com a gente. Então, nosso tema hoje são os diálogos internos, um perigo para a nossa vida, um grande perigo do qual nós precisamos nos conscientizar. Querida Aureliana, seja bem-vinda e vamos trabalhar então este assunto muito interessante e muito pertinente ao nosso momento. Quem de nós pode imaginar que aquilo que está lá secretamente se passando em nossa mente pode ter um efeito devastador às vezes em nossa realidade ou um efeito construtor? Boa noite! Então vamos trabalhar sobre esse assunto hoje. Primeiro, rogando à divindade o apoio, o amparo, a inspiração, para que nós possamos estar falando aquelas coisas que todas as pessoas que participarão com a gente hoje precisam de ouvir, né? O que eu também preciso, já que a minha boca é a mais próxima do meu ouvido, né? E também para que todas as pessoas se sintam animadas, felizes, encorajadas e que o nosso trabalho ele gere uma frequência de amor, uma frequência de confiança que espalhe, né, se espalhe por aí, alcançando todos os corações. Observe cuidadosamente a sua vida. Observe cuidadosamente a sua conversa interior. O que diz a si mesmo determina a sua vida. Observe cuidadosamente a sua conversa interior. Então, da maior importância é este assunto, porque nós não conseguimos parar a nossa mente. A nossa mente trabalha sem cessar. E o conteúdo que está lá nem sempre é consciente para nós, porque nós entramos no piloto automático e o que sai ali, ele sai sem controle. Sem um controle, nós estamos jogando bombas, muitas vezes, ou jogando um fermento para alguma situação boa ou ruim crescer, se alastrar, tomar vulto no dia a dia. Essa consciência é tão importante. Sem essa consciência, nós não conseguiremos avançar, pelo menos no tanto em que nós desejamos que seja favorável, né? Por isso que o nosso trabalho se chama mais consciência, porque o que nós precisamos é de viver a vida com consciência, não é? Isso é da maior importância. Tudo aquilo que nós fazemos com consciência, nós podemos dar uma direção, a direção que nós queremos. Isso não é tão importante? Assim, todo o material que passa pelo nosso pensamento, que vai atingir o nosso sentimento e que vai sair pelas nossas mãos, pelas nossas pernas, né, no caminhar, todo esse material ele tem que ser revisado por nós permanentemente. Nós precisamos de ter, então, eu não digo até coragem, mas quem sabe o dever, né, ou a atenção, o alerta, para realizar
esse tipo de exame todos os dias naquilo em que a gente está gerando em nosso interior. A gente funciona no piloto automático. Isso facilita muito a nossa existência, com toda certeza, não é? Mas, no entanto, como eu estou dizendo, pode não ser a melhor coisa. Então, a primeira coisa que eu coloquei: observe cuidadosamente a sua vida. Isso é tão importante, porque se eu observo a minha vida acontecendo, né, desde a hora que eu me deito, a hora que eu me levanto, e todos os minutos do meu dia a dia, eu vou me perceber. E eu vou me perceber em relação a todas as pessoas e a todas as coisas que estão acontecendo. Olha, que ótimo. Então, você tem vigiado seus cochichos. Na roça, escuta as angolas. Tô fraca. Uhum. E eu já mudo logo para tô forte. Olha que excelente observação, né? Nós podemos justamente lançar a mão das coisas que estão acontecendo ao nosso redor para nos alertar. Oi, Maria Rita, bem-vinda. Nós vamos nos alertar com as coisas que estão acontecendo e vamos nos alertar com as reações que nós estamos tendo diante de todas as coisas. Sem que eu me observe, eu não tenho um ponto de partida, eu não tenho um fio da meada, não é? Então eu preciso, para eu controlar o meu destino, para eu dar a ele um trajeto bom, gostoso, um desfecho agradável, né? E de acordo com aquilo que eu necessito e desejo, eu preciso assumir o controle, não é verdade? Fabrícia, bem-vinda, boa noite. Aí, como que fica? Se eu não me observo, eu reajo automaticamente a tudo e dessa forma a minha colheita, ela é também, vamos dizer, a Deus dará, ao acaso. Só que acaso não existe, eu planto e eu colho. Se eu planto ao acaso, então eu colho ao acaso, né? Maida, bem-vinda, boa noite. Então, se eu começo a me observar, eu começo a me pegar em flagrante, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, né? Isabela, bem-vinda, boa noite. Ângela, bem-vinda. Assim, quando eu me observo, eu tenho bases para me julgar. Oi, Patrícia, bem-vinda. Eu tenho bases para me corrigir, mas eu não preciso me condenar, eu não preciso me culpar. O que eu preciso? Tomar consciência da maneira como eu me levantei, o que passou pela minha cabeça, o que continua passando. Aí vem toda aquela trololó em relação a todas as impressões que o dia já vai me trazendo, e eu não tenho controle sobre aquilo, e isso passa a ser tão perigoso, não é? Se eu começo a observar, e se ainda eu sou dada a lamentar e a colocar a culpa nas circunstâncias ou nas pessoas, provavelmente o que vai me acontecer é eu dar uma continuidade àqueles cochichos, e isso pode não ter fim. Quanto mais continuidade eu dou a um cochicho, eu vou me enchendo de razão, eu vou me enchendo de acusações, né, às outras pessoas. Então, isso pode afundar o meu barco, porque o que eu sinto é o que vai imprimir na matéria da vida aquilo que a vida vai me dar de volta. Nós temos que nos lembrar sempre que nós somos seres magnéticos, né? Oi, Ângela, boa noite. Então, nós somos seres magnéticos. E o trololó que está lá dentro de mim, sendo bom, sendo alegre, sendo animado, eu vou fazer acontecer o que na minha vida? O retorno que virá desta conversa, que é boa, que é alegre, que é gostosa, é positivo sempre. Qual que é o retorno
de uma mente alegre, positiva, né, otimista, vibrante, sempre contente. É a saúde, é a paz interior, são os bons relacionamentos, é a prosperidade, enfim, todos os canais estão abertos ao fluxo da vida. E isso é tão importante, né? Ah, obrigada. Uau. Então, gente, da maior importância essa observação. Isso nós temos que nos lembrar diariamente, porque a mente ela é muito ardilosa também. E quando você colhe uma impressão do externo e já dá um nome para ela, você já está direcionando toda uma sequência de novos pensamentos, de novos sentimentos e que te preparam para ter uma ação no seu dia. Ora, se aquilo que eu venho observando do meu dia, que eu venho observando de mim, que eu venho observando das pessoas, chega à minha consciência e se eu trabalho com isso de uma forma construtiva, eu viro o jogo. Então, virar o jogo deve ser algo que nos interessa, porque se eu tenho desejos de colher certas coisas ou certas situações, eu preciso trabalhar para que elas aconteçam. Mas nós temos, assim, o hábito, ou nós aprendemos a achar que a vida é sorte. Mas a vida não é sorte. A sorte nada mais é do que o resultado de uma boa colocação primeiro interna, né? Então, se eu me observo e se eu me vejo em relação a todas as pessoas e acontecimentos, então aí fica mais fácil de eu assumir o controle. E o que é que vem acontecendo atualmente? As pessoas, em sua maioria, eu também, porque eu ainda estou em crescimento, no geral a gente se perde nesse trololó. A gente se perde em sentimentos de mágoa ou de medo, ou a gente muitas vezes fica em sobressalto. Por quê? Porque passou em nossa mente um pensamento inadequado que gerou uma emoção dessas. Daí eu já perco o controle, né? Porque do pensamento para o sentimento são apenas 20 segundos. Isso é tão rápido que se eu não me habituar a fazer esta observação, o dia inteirinho eu fico então sendo dragada pelo negativo. Porque se esse é o nosso padrão de reagir negativamente às coisas, então quando é que nós poderemos ser donos de nós mesmos e da nossa vida? Porque, gente, não adianta a gente esperar que venha do externo as transformações, porque elas não virão do externo, podem até vir, mas se elas não vierem, então jamais eu terei a possibilidade de me realizar integralmente. Isso deve fazer parte das nossas análises, das nossas reflexões. Não é? Então eu devo observar a minha vida cuidadosamente. Em seguida, né, eu devo observar cuidadosamente a minha conversa interior. Nós devemos observar cuidadosamente as nossas conversas interiores, todos nós, porque ali estão as sementes das nossas questões, né? Ah, Aureliana, então, são recursos, né? Você coloca músicas elevadas para ajudá-la quando está com pensamentos negativos. Então, isso mostra o quê? Que você já se alertou e que você utiliza algum recurso para ajudá-la a sair da situação. Porque, às vezes, sozinhos nós não conseguimos mesmo. E nós podemos lançar mão de recursos para conseguir, sim, alterar a sintonia, né? Virar a chavinha. Então, é a mesma coisa de um controle. Eu mudo o canal da minha televisão assim que eu desejar. Basta que eu aperte o botãozinho.
Então, super importante isso, né? Aí entra essa questão do autoconhecimento. Nós começamos a perceber então que quando certas atitudes de outras pessoas acontecem, elas evocam em nós determinadas reações, não é? A gente já sabendo disso, né, ao avistar a pessoa ou a iniciar um relacionamento com ela, a estar de volta com ela, a gente já deve vir com o coração preparado, não é? Porque se eu já venho preparado, mas de sobreaviso negativamente, eu já venho com as pedras na mão. Mas se eu venho preparada para ter paciência, para saber compreender, para relevar na quantidade em que for necessário, né? Ou para dialogar até o ponto de conseguir um acordo, isso já é fabuloso. Então, é sinal que nós já começamos a pegar a vida nas nossas mãos, né? Quando eu lanço mão, então, de um recurso, muitas vezes as pessoas, quando estão nervosas, elas saem para dar uma volta, né? Eu faço isso muito quando eu estou cansada, que eu estudei muito, que eu fiz muita coisa, né? Oi, Renata, bem-vinda, boa noite. Então, nós lançamos mão de coisas que desviem o foco daquela questão negativa para uma positiva. E isso é um salvamento, né, maravilhoso. Nós temos que ser nossos próprios salvadores. Agora, na medida que eu observo o meu cochicho, eu também tenho que desenvolver uma habilidade aí, porque eu posso observar o meu cochicho, me aceitar, me culpar, posso observar meu cochicho quando eu estou também culpando o outro, né? Ou quando eu posso aceitar. Então, se eu estou de posse da minha observação, eu posso ser a condutora no sentido de me salvar. O que eu quero para a minha vida? Então, se eu quero alegria, paz interior, bons relacionamentos, prosperidade, sorte na vida, o que me é dado fazer? Eu preciso adquirir esse hábito de me controlar, de controlar o que eu penso para produzir apenas sentimentos favoráveis, porque o sentimento favorável é que vai trazer para mim situações favoráveis. Agora, vocês reparem, né, como nós nos comportamos no dia a dia. A todo momento, a gente está infeliz com alguma situação. Outro dia, um rapaz, um amigo me liga: Cristina, preciso de um dinheiro, me arruma aí, por favor, porque eu não tenho nada aqui no bolso, minha chave quebrou, minha chave quebrou na porta, ou no carro, não lembro, e eu tenho que chamar alguém para vir aqui, e eu não estou podendo agora. Então, aquela pessoa estava desesperada, estava sem um rumo, o que eu ia fazer? Não achou de me ligar, né? Então, nos momentos em que as coisas acontecem, a gente pode cair no desespero, pode continuar com a lucidez em alta, né? E achar uma alternativa viável, ou a gente pode se encher de revolta, de raiva, do que for, conforme a situação esteja ali acontecendo. Então, que trânsito que eu quero dar para as coisas dentro de mim? Que resultados eu quero para a minha vida? Nós não podemos viver sem fazer essas análises diariamente. Porque tão logo eu percebo, nossa, acabei de ficar descontente novamente com essa pessoa por causa dessa atitude. Eu estou cansada de ver isso. Então, se eu me pego, por exemplo, pensando assim, nossa, mas é verdade. Aí, Cristina, você está falando uma coisa que é verdade, eu senti mesmo. Sim, o que tem eu senti? Eu sou humana e realmente eu me senti em desagrado com aquela situação. Não tem problema nenhum eu sentir isso e ter pensado isso. Eu não posso manter isto. Os cochichos internos, o que eles fazem? Eles mantêm aquela coisa durante muito tempo e nós alimentamos. E nós, às vezes, ficamos o dia inteiro com o mesmo assunto
ali sendo mal digerido, maltratado, né? E mal resolvido, e às vezes nós passamos anos com coisas mal resolvidas, sempre rodando no mesmo lugar. Então, nesse sentido, nós estamos travando a nossa vida com os nossos diálogos internos. Nós temos também muito de teimosia, precisamos reconhecer, porque eu não perdoo, porque eu não perdoo, não desculpo de jeito nenhum. Por que não? Não é mais leve perdoar? Não é mais leve relevar? Não é mais leve? Então, por que nós insistimos tanto? Quer dizer o quê? Pelos nossos cochichos internos, pelas coisas que nós dizemos a nós mesmos diariamente, nós estamos mantendo uma vida pesada, encrencada, amarrada. E isso passa 1 ano, 2, passam 3, passam 10, gente. Costuma que levamos para outras vidas. Pode. Mas também alguém nos alertou disso. Os ensinamentos bíblicos falam muito dessas coisas. Conforme tua palavra será teu julgamento, né? Conforme o que está no seu coração, é o que está na sua vida. Não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas o que sai da boca, não é? Está cheio de ensinamento desse tipo. Então, por que nós não podemos nos alertar? E sairmos da posição de vítima, sairmos da posição do desagrado, não é? Então, qualquer proposta nossa a gente se observar e fazer escolhas ao ponto de colher aquilo que nós realmente queremos. Então, nesse caso, quando vier um cochicho, nós vamos nos ver com ele para nos entender. Então, ficamos animados com essa possibilidade, né? Porque, olha só, observe cuidadosamente a sua conversa interior, porque o que você diz a si mesmo determina a sua vida. Aí, qual que é o conselho? Procure a paz e a alegria e mantenha este foco. Procure a paz e a alegria e mantenha este foco. Tá louca, Cristina? Eu tô acabando de te contar que eu tô desesperada com essa situação e você está me dizendo para eu manter a alegria? Sim, sim. Porque, pessoal, nós não estamos muito habituados ainda a entrar para a turma da gratidão, não, né? Porque por piores que sejam as pessoas, as coisas, os acontecimentos, nós nos esquecemos de agradecer as inúmeras outras situações que estão favoráveis a nós e a gente não está nem aí com elas. É muito normal ter 2 pernas, 2 braços, todos os dedos, né? É muito normal ter cabelos, ter olhos, enxergar, falar. É muito normal levantar de manhã, estar com saúde, estar bem. A gente não se lembra de agradecer. Aí tem as pessoas que nós convivemos. Todos temos defeitos, qualidades, mas a gente não se lembra de elogiar uma qualidade, de elogiar uma atitude correta, né? Como eu tenho visto no Instagram, as pessoas criticando. Outras que elogiam, por exemplo, o presidente Bolsonaro, porque fez isso, porque fez aquilo. Então as pessoas se revoltam com isso, porque isso é obrigação. A pessoa não fez mais nada que obrigação. É o mesmo que bater palma para o caixa eletrônico quando ele te passa o dinheiro que é seu. Então eu respondo a essas coisas. Eu digo, o bem ele tem que ser aplaudido constantemente, sempre. Então, as pessoas que estão à nossa volta erram muito, mas acertam também muito. Mas o que nós fazemos? Nós não aplaudimos, mas recriminamos. Fazemos a mesma coisa conosco, não nos aplaudimos, nos recriminamos. Então, as recriminações, elas podem existir até o ponto em que uma correção seja feita, mas não precisa ser uma recriminação. Pode ser uma correção.
A correção não precisa vir na chibata, né? Não precisa ser na tornozeleira eletrônica, né? Pode ser numa aula educativa, numa prática de espiritualidade. Enfim, qual que é o meu nível de imaginação e de criatividade? Mas nós vamos lembrar outra coisa, que a nossa imaginação e a nossa criatividade, ela é prisioneira de quando eu estou no negativo, ela cria coisas ruins, né? Então, Maida, a Ângela, né? Isso, aplaudiram bem. Quantas coisas boas que se a gente aplaudisse, nós conquistaríamos a abertura da pessoa em muito mais, o que favorecia grandemente alguma coisa que a gente fosse colocar, que fosse contrária. Não fiquei satisfeita com sua atitude. Isso não é atitude de homem, isso não é atitude de mulher, né? Isso é atitude de criança, isso é atitude de moleque. Então, eu falando assim, eu estou recriminando, né? Mas, no caso de correção, o que a gente pode falar? Nossa, você é uma pessoa que eu considero inteligente, cheia de valores, e fazer isso daí ficou um pouco em desalinho. Eu confesso que fiquei chocada. Não fica um pouco diferente a maneira de lidar com as coisas, né? Oi, Raquel, bem-vinda. Então, nós temos que nos alertar. Nós precisamos assumir o controle da nossa vida e manter um estado de preferência perene de alegria e de serenidade. Será que isso é possível? Hoje pode não ser, mas amanhã pode. Isso é um treinamento que nós temos que fazer diariamente. A nossa vida não muda de hoje para amanhã. Até pode quando nós temos uma fé inabalável. Mas não está sendo o caso. Nós não estamos com essa fé toda, né? Porque a fé tem que ser no ponto assim que eu, na minha mente, decido, a partir de agora é diferente. E eu falo com tamanha convicção que eu gero esse sentimento, é assim ou não é, então aquilo vai mais rapidamente se materializar na minha vida. Mas se eu não tiver força, queria tanto, né? As pessoas sempre falam, eu gostaria. Não vai rolar, gente, não vai rolar porque não tem entusiasmo, não tem força, né? Então, portanto, quando eu lido com o meu cochicho interno, comigo, eu tenho que ter essa definição, né? De só fazer conforme aquilo vem para mim, de acordo com a definição que eu tenho, não é? Como que fica isso? Eu preciso trabalhar em construir o meu interno diariamente. Então, não há como a gente se desenvolver sem a prática da espiritualidade, que é isso que eu falo sempre. Precisa ir para uma igreja? Não, gente, não precisa ir à igreja mais. Religião já acabou o tempo dela. Sabe, é ruim falar assim, não, nós temos que saber que acabou o tempo da religião. Que a religião foi um instrumento dessa era que acabou agora, de dois senhores, de bem e de mal. Acabou essa época. Agora nós temos numa época de unidade, não tem mais bem, não tem mais mal. Por isso que a gente tem que se firmar na gratidão, na alegria, né? Num rumo bem definido. E não dá para fugir desse nível bem definido mais. Ou eu fico alegre, ou eu fico alegre. Então entra aquela conversa de agradecer em qualquer circunstância. Porque qualquer circunstância que chega está me alertando de que eu estou pisando na bola. Né? Não é assim? Prática diária, Ângela. Boa aluna. Boa aluna, as práticas diárias, não é? Então, se eu não assumo o controle da minha vida a partir do controle do que eu digo internamente para mim em segredo, porque lá em segredo eu costumo falar coisas que até Deus duvida, não é verdade? Para o bem ou para o mal. Porque em segredo é aqui dentro mesmo, então a gente abre, né, a fala e deixa rolar solta, né?
ponto bom é o desabafo, eu posso falar comigo, conversar, estou me sentindo assim mesmo, e é isso, puxa, mas de novo, fico amolada. Eu me reconhecer é maravilhoso. Eu me reconhecer é diferente de ficar regando uma plantinha que é ruim, que é venenosa. Não é verdade? Então, o mínimo que nós temos que dar para nós a partir de agora é o desapego a toda bobajada, né, a toda coisa contrária, e pegar firme com a alegria da gente estar com lucidez para decidir e para escolher ter uma convivência sadia conosco e com os demais. Nós estamos num momento que nós precisamos de muito desapego. Gente, não dá mais para ficar de cochicho interno ruim. Não dá mais. O tempo está de galope. E quanto mais a gente insistir em ficar no negativo, mais rapidamente nós vamos cair. E o tempo está curto para a gente tomar esse novo rumo. As coisas estão acontecendo rapidamente, não é? Então, olha, não pode haver paz interna, alegria, contentamento. Nós não conseguimos manter esse foco, então, sem uma prática de espiritualidade adequada. E o que vem a ser uma prática de espiritualidade adequada? É aquele momento, deixa eu pegar aqui, aquele momento em que a gente se decide que vai trilhar este caminho da positividade, da alegria, da compreensão, não é? E da construção de uma vida junto com os demais no nível que vale a pena. Então, agora não dá mais para a gente ficar de brigas, não dá mais para ficar de bico torcido, né, bico virado, e não dá mais para ficar lá dentro resmungando e ranhetando. Nós temos uma vida para fazer florescer e nós temos uma nova era que está chegando que a gente tem que abraçar. Então, nós temos que andar naquilo que o momento está pedindo, que é o amor, que é a vida sendo construída junto, né? E é o que nós temos que fazer. Então, agradecer em qualquer circunstância não pode faltar aqui no meu diálogo interno. Então, a qualquer momento em que a gente se sinta com culpa, né? Oi, Josi, bem-vinda. Que a gente se sinta com culpa, que a gente se sinta com medo, que a gente se sinta como um juiz, né? Julgando os demais. Nós precisamos de ver isso e falar com a gente mesmo, né? Realmente. Então, aí eu sou advogada de mim mesma, eu me entendo por isso, né? Nada de perder tempo, gente. Isso. Então, eu me entendo por isso, creio que essa pessoa está assim, mas eu quero que a partir de hoje ela passe a ser assim. Então, o que acontece conosco? Todas as vezes que nós emitimos uma fala negativa interna, seja a respeito de uma casa que tá mal arrumada, seja a respeito do meu carro que tá velho, que eu quero trocar, que eu fico descontente, coisas simples, né? Ou seja, por conta de uma doença que veio, até a gripe do momento, tudo pode acontecer, não é? Então, o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Eu vou me compreender e vou tomar decisões, né? Eu preciso abençoar a mim mesma, eu preciso abençoar as outras pessoas, eu preciso desejar que as outras pessoas encontrem o seu ponto de equilíbrio, eu preciso imaginá-las bem, porque aí eu as reconstruo a partir de mim. Alguém muda alguém? Não muda. Eu não vou mudar ninguém. Mas o que acontece? Se eu pego uma de vocês, por exemplo, a Aureliana, minha amiga, e eu sei que ela está com alguma perturbação, então eu aqui no meu canto, eu penso, né? Eu desejo a você a paz. Eu vejo você em paz agora. Você está em paz. Eu estou em paz também. E eu vou repetindo essas coisas.
e eu vou criando esta paz dentro de mim, o que acontece? O entorno dela vai ficar também cheio de paz. E isso é meio assim que é magnetismo também, né? Isso, dentro dela também existe paz, que está lá embaixo de um estado, no momento, em desalinho. Mas aquilo começa a reverberar, né, com o que eu crio em volta dela. Então, a pessoa alcoólatra, aí a pessoa é alcoólatra, ou o esposo ou a esposa, ou o filho, né? Então, a gente que quer o bem daquela pessoa e quer ver-a curada, o que nós vamos fazer? Fulano está em paz, fulano está recuperado, fulano está muito bem, fulano está feliz, muito, muito obrigado, que assim seja, assim é, assim está feito, assim está feito. Então, isso eu criei, essa coisa em volta da pessoa. Ela só muda se ela quiser, mas como ela está sendo envolvida por esse manto gostoso, carinhoso, amoroso, então ela vai acabar cedendo. Ela vai acabar cedendo. Então, depende de quanto eu me dedico, né, com os meus cochichos internos, a trabalhar somente para o bem. Não é fácil assim? Isso, Josi, mesmo, realmente, vibrar pela pessoa que ela está necessitando. Então, desta forma, o meu cochicho interno foi incrivelmente construtivo para mim e para ela, porque em mim deixou mais alegria, mais contentamento. Isso trará para mim mais saúde, mais prosperidade, mais amizade, mais conquistas. Quer dizer, nós retornamos ao fluxo da existência. Não é isso muito belo, né? Então, quando nós ficamos tão aflitos com as pessoas, com as situações, porque nós não estamos nos treinando nesses diálogos internos favoráveis diariamente. Então, qual que é o meu convite para vocês? É que vocês iniciem essa prática de corrigirem todas as situações que vocês se desagradam com elas, ou que se preocupam, ou que temem, não é? Vamos trocar o desagrado, o medo, o julgamento, a condenação, exatamente por aquela cura que a pessoa está necessitando e que nós podemos dar a ela pelo envolvimento dela numa vibração compatível. E se eu fizer isto sempre, então eu colho para mim tranquilidade, serenidade, e ela está permanentemente sendo convidada a entrar também para esse nível vibratório. Em algum momento ela vai entrar. E vai depender muito de quê? Da força, da quantidade, do patamar de vibração que eu gerar quando eu desejar essas coisas para ela, não é? Muito belo mesmo, minha amiga. Então, Patrícia, esses cochichos internos pesam demais e pesam mesmo, cansam, esgotam, ser leve é muito mais gostoso. Isso que nós precisamos concluir. É exatamente o que nós precisamos concluir, porque se eu entendo que assim eu aceito praticar. Mas se eu tenho dúvidas, eu não tenho lá muita vontade. Por isso que nós temos que trabalhar nesses assuntos. Isso é prática de espiritualidade. Estudar os ensinamentos e depois praticá-los é a prática espiritual básica para todas as outras modalidades de prática espiritual, porque tem ajudar o outro, tem a reciclagem de energia, né? Tem essa que é estudar, e tem a outra ainda que é melhorar o mundo, ajudar na construção de um mundo melhor. Então, nós temos que ter a prática básica de espiritualidade, que é o estudo de ensinamentos e a consequente aplicação em nossa vida, não é? Então, gente, garantir um estado de humor bom e estável deveria ser nossa intenção e nosso empenho diário, né? E isso para garantir uma vida também estável e plena. Só depende de nós. Por isso que essas coisas têm que ser estudadas, por isso que nós temos que estar sempre, né, trabalhando com esses assuntos.
Então aí vem aquela conversa, é o que se planta, é o que se colhe, realmente, né? Se o que se planta é o que se colhe. Então, se nós focamos na carência, por exemplo, de dinheiro, é a carência de dinheiro que vai continuar. Se nós focamos na carência afetiva, é a carência afetiva que vai continuar. Então, o diálogo interno fala, mas que coisa, não parece ninguém, né? Quando a gente era mais nova, a gente falava, só parece tranqueira. Quer dizer, nós acreditamos nisso. Então, isso é que vem para a nossa vida. Aí vem o lamento, vem a reclamação. Não tem como, não tem como, porque o nosso pensamento é o que cria a nossa realidade, né? Então, se nós desejamos quebrar as durezas da vida, ou vamos trocar a palavra quebrar, né, pela palavra dissolver as durezas da vida, nós vamos adotar cochichos internos favoráveis ao bem-estar, favoráveis à boa saúde, à boa amizade, né? Favoráveis à prosperidade. Tá certo, pessoal? Então, isso que eu gostaria de estar dizendo para vocês hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aí, é o momento, né? E eu tenho aqui alguns recadinhos. Eu estudando aqui a situação das pessoas, a situação do momento, o que eu percebo, né? Muita gente necessita de um conselho, necessita às vezes de expressar aquilo que está acontecendo, porque sozinhas elas acabam despencando para o diálogo interno desfavorável. Então, aí... Ah, que bom, Josi, isso mesmo. A gente tem que ter termos adequados, né? Mas então, meus amigos, o que eu hoje decidi? Eu estou pensando na semana que vem a live durar de 7 a 7h30, né? Para a gente trazer algum ensinamento, algum comentário como esse. Ingrid, bem-vinda. E aí, às 8 horas, então, das 7 às 7h30, eu faço a live. Aí, das 8 às 9, seria um tempo de aconselhamento. Então, será público, né? Todo mundo pode participar. E aquelas pessoas que quiserem um conselho, trocar uma ideia, podem vir ao vivo comigo, chama aí e eu adiciono, não é? E a gente dá ali alguns minutos para essa pessoa para tratar daquele assunto que ela gostaria, que conselho, que reflexão, não é? Então nós faremos isso das 8 às 9, ou das 8 às 10 para as 9, que assim é mais garantido de não encerrar com a gente falando, né? Para gerar essa possibilidade. Umas 2 semanas atrás, a Maria, né, fez isso, ela entrou, a gente conversou um pouco, eu achei muito positivo. E assim, as pessoas às vezes não estão podendo arcar com uma sessão terapêutica, não estão podendo arcar com um tratamento, mas elas podem usufruir de momentos. E outra coisa, se eu escuto a pergunta da outra pessoa e a resposta que vem para ela pode servir para mim, não pode? Então, estou pensando em fazer isso. Gostaria que vocês colocassem aí se acham que essa ideia é boa. Oi, Juliana, bem-vindo. Se acha que é uma boa medida, se gostariam de participar, se me ajudariam, né, a divulgar, porque o meu interesse é que nesse momento que está todo mundo assim, sobressalto, porque está sendo prevista em uma situação bastante difícil agora, financeira, né? E pedindo para a gente se preparar, de ter alimentos estocados, de ter uma quantia de dinheiro em casa, porque pode mudar a situação aí a qualquer momento e os bancos ficarem fechados 15 dias, 20 dias. Então, nós precisamos de ter, né, uma retaguarda. Tudo isso é importante da gente discutir, né, junto, para que todas as pessoas possam ter uma passagem boa por isso, né? Então, vamos fazer isso, gente. Então, vocês acham boa ideia? Ótimo. Então, a partir da semana que vem, eu já estarei implementando mais esse trabalho aí para ajudar dessa forma. Agora, essa segunda parte que eu vou chamar de
mais consciência conselheiro, ou apoio mais consciência, um nome desse que eu ainda estou bolando, né? Será... perdi o que eu ia falar. Não ficará gravado, não. Esse eu não vou deixar gravado, porque as pessoas vão falar e acho que não interessa de ficar gravado. Então, é importante, se quiser participar mesmo ao vivo, né? Para garantir de estar ali e usufruir da oportunidade, né? E a outra coisa, gente, é que eu também estou trabalhando de uma forma alternativa que está sendo muito boa. Também uma forma de atender que fica muito mais barata, mas que não perde a qualidade, que é o atendimento via WhatsApp por áudios, né? Então, eu não converso com a pessoa diretamente, porque aí configura uma consulta, tem que ter a hora marcada, etc. Mas quando a gente faz por áudios, é uma coisa livre, né? Então, a pessoa tem a pergunta dela, ela faz a pergunta dela por áudio, e explica a situação, ela põe lá 1, 2, 3, 4, 5 áudios, quanto ela sentir necessidade para expor aquilo que ela está querendo trabalhar. E assim que eu tiver a oportunidade de escutar, entender a situação, eu devolvo também em áudios aquele conselho, aquela reflexão que a pessoa está necessitando. Então, isso vai sair por um preço de R$50, que eu acho que é muito razoável. E outra coisa, a vantagem disso é que aquele áudio, ele é certeiro naquilo que a pessoa está trabalhando. Porque numa sessão de 1 hora, a pessoa se perde muito em falar, em desabafar, e costuma que gasta um tempo desnecessário. Lá no áudio não, ela vai ser instruída a focar exatamente o sentimento, exatamente a dúvida, o medo, né? E eu vou responder exatamente a reflexão adequada para aquela situação. Então, o que acontece? A pessoa pode ouvir esse áudio muitas vezes. Quanto mais vezes ouvir, mais amplia para ela. Então, não se perde, né? Então, é uma coisa que tem tido um resultado muito bom. E eu, então, estou oferecendo isso, tá? Se vocês acharem a ideia interessante, quiserem, por favor, também repassar, né? E eu ficarei também muito grata se vocês compartilharem a live, ou agora ou depois, não tem importância, né? Porque para a gente alcançar mais pessoas, né? Porque, pelo que eu percebo, vocês têm gostado, as outras pessoas que vêm depois também, até no YouTube, tem uns recadinhos lá interessantes. Então, até vocês comentarem também é muito importante para mim e para quem vem, né? Tá bom, pessoal, quero agradecer muito, né? Muito feliz de poder estar falando com vocês. Agradeço também a divindade, o apoio, a inspiração e a proteção, né, que a gente tem de poder estar fazendo isso. Tá certo? Essa consulta pelo WhatsApp ajuda demais. Isso, Patrícia. Falou quem sabe, né? Muito bom, muito obrigada pelo depoimento. Realmente ajuda mesmo, né? Eu tenho tido casos bem interessantes, assim, de resultados bem positivos. Fica bom para todo mundo, né? Para mim é uma boa forma de trabalhar também, porque eu vou encaixando, então dá muito certo. Muito obrigada, gente, viu? Pelos cumprimentos aí, pelos sentimentos de gratidão também. Até as semanas que vem, se Deus quiser, né? E eu vou estar divulgando, então, a segunda parte, que será o apoio mais consciência, tá bom? Beijo para todas e até a semana que vem.